Bom dia, as companheiras, os companheiros. Bom, gente, assim, o Congresso do Sintag, ele é uma instância que delibera as políticas macros do sindicato. Ele não é um espaço que a gente vai deliberar aqui, por exemplo, por uma greve, ou que vai fazer uma paralisação quinta-feira. Quinta-feira a gente vai paralisar porque é recesso, né? Mas aqui não é um espaço para isso, aqui é um espaço para delimitar um norte para o sindicato. Por exemplo, no último congresso, nós aprovamos a unificação sindical. Então, isso foi um norte para essa gestão durante esses 3 anos, tentar fazer a unificação sindical. Entendeu? Então, não é algo que a gente vai marcar uma manifestação amanhã, só para a gente entender como é e aí está no estatuto, todos vocês receberam o estatuto, pode verificar isso aí que a gente está falando. Os temas que foram debatidos foram todos determinados por uma assembleia que aconteceu há 90 dias atrás, como manda o estatuto, né? Então, a gente também não pode passar por cima da determinação da assembleia que definiu os temas que a gente debateria aqui, tá? E até uma pauta para o Congresso. Ele é pensado pela categoria em assembleia, com um tempo de antecedência, para que quem está à frente do sindicato possa articular e fazer acontecer de acordo com aquilo que foi definido pela assembleia. O que é que a gente, enquanto executiva, traz como proposta? E aí a gente vai fazer a nossa proposta e vamos abrir para inscrições, tipo assembleia. E aí a gente, quem se inscrever e que pensa que o sindicato deve seguir tal caminho, vai colocar a sua, e no final a gente vota e elege os caminhos do sindicato nos próximos 3 anos. Entenderam? Bom, o que é que nós pensamos e colocamos aqui como proposta? A unificação das carreiras, que a gente fez no debate ontem, que aqui seria uma ou ratificação? Né? É uma ratificação daquilo que a gente definiu no Congresso há 3 anos atrás em Porto Seguro. Acho que a maioria aqui estava lá. A unificação sindical, ratificar também esse processo que a gente acredita que é importantíssimo para a categoria, e a luta pela democratização do judiciário. São esses 3 encaminhamentos. Já foi. Unificação das carreiras, unificação sindical e democratização do judiciário. São os 3 nortes que a gente propõe para a categoria que seja o norte do sindicato nos próximos 3 anos. Então, eu vou abrir inscrição de acordo com o nosso regimento lido e aprovado, com falas de até 3 minutos, para que a gente possa aí se manifestar livremente e propor também outra coisa, se for interesse nosso, enquanto congressista, delegado ou observador. Tá ok? Gisélia, Daniel, Silvio, Mardey, Bruno, Neuma, Puluca. Dionísio, só checando então os inscritos. Gisélia, Daniel, Silvio, Mardey, Bruno, Neuma e Puluca. Ok? Vamos começar por Gisélia. Bom dia, companheiros. Eu sou delegada do Fórum do Imbuí, dos oficiais de justiça. E os oficiais de justiça hoje representam, dentro do Sintag, cerca de 10% dos filiados. Eu consegui fazer com que grande número dos oficiais de justiça se filiassem ao Sintag, graças à conquista que o Sintag fez para a nossa categoria de nos enquadrar como clientes queixa. E, em nome dos oficiais de justiça, eu venho aqui pedir, porque foi, inclusive, um pedido deles, que colocasse na pauta do Sintag, da nova gestão, a alteração do sistema de pagamento da indenização de transporte. Porque a gente não pode estar... como uma diretriz, tá? É a alteração do sistema, porque nós temos um sistema de indenização de transporte onde é antecipado para a gente através de uma média mensal. E a gente fica refém dessa média. Enquanto que o correto seria a gente receber em cima do que a gente efetivamente cumpriu. Porque a indenização de transporte, como preceitua a Lei 6677, é para custear o gasto que o servidor tem quando se utiliza o seu veículo
para prestar serviço para o tribunal. Seria mais ou menos como vocês, que vocês tivessem que utilizar e trabalhar e levar o seu papel, o seu computador, a sua caneta. Né? Nós, oficiais de justiça, utilizamos o nosso veículo para ir às ruas cumprir mandado. Então, nós pagamos gasolina, desgaste de carro, PVA, estacionamentos, às vezes até multas, porque a gente precisa parar rapidinho no lugar e quando pensa que não, já foi multado. Então, a gente precisa desse subsídio. Agora, a gente sem aumento, a gente precisa desse subsídio para melhorar as condições de trabalho dos oficiais de justiça. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gisélia, o Congresso, a pauta, inclusive, é deliberada pela própria Assembleia, justamente para que a gente não possa nem sair da pauta e nem também deliberar sobre questões que estejam já estatutárias. Então, o que é que acontece? Eu acho que, como um compromisso, sei lá, alguma coisa, a questão de um estudo mais aprofundado, eu acho que sobre as demandas dos oficiais de justiça, mas isso precisa ir para a pauta de reivindicações. Na primeira, a gente deve estar fazendo, não posso me comprometer, até porque a gestão ainda começa, né? Uma assembleia logo no início do ano, depois do recesso total, para aprovar uma pauta de reivindicações para o ano de 2019. E aí eu já lhe digo uma coisa, se você não puder ir na Assembleia, já coloca alguém para ir, para colocar esse encaminhamento na pauta de reivindicações, porque aqui o Congresso, a pauta, ela é um pouco, não é específica, ela é uma política para os 3 anos. E a política dos 3 anos, no caso dos servidores, já é uma obrigação do sindicato, que é cuidar das demandas dos servidores, de todas as categorias e de todos os cargos. Isso já é uma obrigação estatutária. Mas, como específico, você coloca na pauta na próxima, acredito, Assembleia. Bom dia, colegas. Daniel, da comarca de Camaçari. O meu encaminhamento é para que a gente trabalhe política de valorização do servidor e do serviço público. Porque todos os problemas hoje que acontecem no país, com toda a divulgação, é o servidor público. Então, é o servidor que é o culpado pela Previdência, é o servidor que é culpado pelo orçamento. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa valorização, principalmente de imagem, né, do servidor público e do serviço público em geral. Porque o que vem por aí vai ser detonar o servidor público e o serviço público. Então, a gente precisa trabalhar nossa defesa também, que a gente vem pecando e as outras entidades também não trabalham. Então, a gente precisa sair na frente e começar a melhorar a nossa imagem, porque todo o problema é problema do servidor. Ô, Daniel, em primeiro lugar, dizer que eu achei muito pertinente o seu encaminhamento, a sua proposta. Mas mesmo, né, isso já é uma coisa que já está intrínseca na política do sindicato, que é fazer um trabalho de valorização do servidor, né, buscar formas de valorizar o servidor, principalmente frente ao que está todo aí. Não estou dizendo que não vai ser colocado para votação, não. Eu acho que deve, e se for colocado isso como política, eu vou ficar muito satisfeito. Mas é só para te dizer que a gente já faz esse trabalho, e um deles é, inclusive, uma parceria que o Sintage tem com a Rádio Metrópole, em que a gente concede entrevista de 15 em 15 dias, né, um sábado sim, um sábado não. Né? Essa é uma das atividades que a gente faz lá, né, justamente para poder mostrar o outro lado que a sociedade não conhece. Então, a gente faz isso, a gente leva as nossas demandas, a gente leva as nossas mazelas que a gente sofre vindo da administração, justamente para quebrar essa imagem negativa que o sistema financeiro, propositadamente, leva para a sociedade e a sociedade compra. Né? Então, um dos nossos trabalhos é justamente esse. Quantos analistas tem aqui presentes representando a categoria analistas eleitos? Muito bem. Então, hoje, você vê que o sindicato já avançou bastante na conquista de filiados analistas. E isso é bom, que eu sempre os colegas... Eu sou analista, estou como diretor da Secretaria da Vara do Trânsito, e os colegas, a nível de Bahia, sempre se queixavam, o Sintage é o sindicato dos técnicos. Eu disse, bom, os analistas têm que participar, têm que entrar na luta, têm que se fazer representar. E parece que agora, por força das questões judiciais,
parece que o pessoal se aproximou mais do sindicato, e isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Bom, eu estou aqui como delegado eleito do pessoal do trânsito e também trago aqueles que não são filiados, que eu faço parte de um grupo de colegas a nível de Bahia, e a gente costuma sempre interagir com eles, e trago também umas ideias e propostas a nível de política conjuntural para o Sintag nos 3 anos que vão suceder. A primeira questão que eu queria levantar, que eu já levanto há muito tempo com o Jair, e já interagi muito com o coordenador, é essa questão dessas mudanças e substituições, mudanças de localidade de trabalho, ao livre querer do juiz, quando não gosta do penteado do seu cabelo. Entrega, vou devolver, como se fosse uma mercadoria. Não há um critério objetivo, né? E eu estava conversando até com o Jair, isso não existe, por exemplo, no estatuto dos professores, eles têm garantias para tirar um professor de determinado colégio e tal. Existem critérios objetivos para se chegar a quem? Uma das garantias, aqueles que são mais velhos, na casa e tal, estão ali organizados, seriam os últimos. E eu falo isso porque eu já fui vítima de tanta perseguição nesse tribunal, de mudança. Me tiraram do Iguatemi para poder colocar apadrinhados em torno da noite. Beth entrou nessa luta comigo, me rasteiraram, a mim e um outro colega. E outras unidades, e outros colegas. Recentemente, eu falei com o Jair, acionei Jair, o colega que trabalhava no saque do Paralela, concursado, histórico na função, aí eu pego um jabuti lá de Piripiri, e bota ele para o saque Paralela, porque o desembargador queria ele no saque Paralela, e tira o concursado e manda para Piripiri. Eu queria que isso fosse... eu não sei se a nível legislativo a gente chega a essa conclusão, a nível de decreto ou de uma resolução, a gente pode avançar nessa política de critérios mais objetivos em relação a essa matéria. Então, é um ponto que eu queria colocar na política de luta do sindicato, alguma forma de garantir, entendeu? Porque você, às vezes, se organiza toda para morar perto do trabalho e depois toma uma rasteira. Próximo é Marden. 3 minutos, Marden. Eu queria só ratificar a proposta do colega Daniel e, principalmente, dizer que vocês têm que... Eu entendo que Jair faz as entrevistas e tudo, mas, realmente, no interior a gente não vê isso. E o interior da Bahia é muito grande, então... a gente pondo em votação, só deixar claro que seria interessante que a pasta de convênios, por exemplo, fizesse convênios com esses jornais locais, blogs locais que fazem notícias, para poder também a gente estar fazendo essa divulgação, que são até bastante lidos, porque realmente a gente só ouve vocês falando alguma coisa quando coloca lá dizendo, Jair vai fazer entrevista lá na Rádio Metrópole, mas não é todo mundo que tem acesso. No interior precisa chegar também, porque a gente também tem essa coisa no interior, inclusive é uma coisa mais orgânica, porque é muito mais próximo o contato com a população que a gente tem do que aqui na capital, né? Então, ratificar ali a do colega para poder vocês pensarem isso dessa forma também, que tem que ser uma coisa de Estado. Fora isso, vocês falaram aí que está ratificando a questão da unificação das carreiras, mas, pelo menos nos anos anteriores até agora, a gente não conseguiu avançar nisso. Em 2015, a gente teve a ameaça de Ezerval, de colocar um PCS, a gente tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, agora já está com a 219, que está obrigando a gente, e eu acho que a gente devia, pelo menos como um objetivo específico da questão da unificação das carreiras, a gente ter um prazo que seja curto para a gente desenvolver um plano de cargo e salário, para a gente não ser pego de guarda baixa. E também seria interessante que a gente tentou também fazer uma mudança, uma alteração de estatuto que fosse substancial, que não vai para a pauta de reivindicação porque é uma coisa interna, né, a modificação do estatuto, mas a gente precisa rever essa questão do pessoal que foi retirado do juizado e está na justiça comum, que a gente está numa posição tanto quanto ambígua
E, por exemplo, lá em Itaberaba, até hoje não tem delegado sindical, apesar de ser um prédio dentro do mesmo espaço, mas não tem delegado porque o pessoal não tem interesse de ser delegado e eu não posso ser delegado porque eu estou no prédio do lado. Né? Então, acho que a gente precisa fazer essa reforma no Estatuto, pensada de forma que a gente consiga abranger esse pessoal que está dentro das especificidades de cada comarca, claro, mas que precisa ser discutido. Próximo inscrito, Bruno. Bom dia, pessoal. A luta trabalhista, no campo trabalhista está cada vez ficando mais acirrada e a classe dominante está mostrando suas armas, que efetivamente são o medo e as mentiras para manipular a opinião pública e colocar cada vez mais contra o servidor, contra o serviço público. Então, eu acredito que, assim como o cobre e o estranho, quando se juntam, formam uma liga ainda mais forte, que é o bronze, é preciso que nossas armas agora sejam de bronze. É preciso que nós unifiquemos e tornemos um único sindicato. Então, eu gostaria de reforçar a questão da unificação sindical, que acredito que deve ser a nossa principal luta. Além disso, precisamos conscientizar a população por meio dessas ferramentas, como fóruns, blogs e novos mecanismos, para que a nossa base fique cada vez mais educada e consciente. Então, tem que unificar isso aí, tá ok? Próximo inscrito, Neuma. Bom dia, eu sou Neuma de Santo Estevão, estou aqui meio que como... eu sou substituta, na verdade, né? Não sou uma efetiva delegada. A minha pauta, a minha sugestão é a ratificação de tudo o que disse Daniel e Marden, né? Mas eu queria acrescentar a situação de que eu acho que não só o servidor deve ser valorizado, eu acho que o sindicato, nesse momento, deve ser valorizado. Eu acho que é interessante e, na verdade, é crucial que a gente entenda a importância do sindicato. Porque a maioria dos meus colegas que são analistas, eu sou analista, e logo que entrei no tribunal, a primeira coisa que eu fiz foi me sindicalizar. Quem me conhece sabe. Porque eu acho de fundamental importância que o sindicato seja forte. E, para ser forte, as pessoas têm que reconhecer isso. Mas, para isso, as pessoas têm que conhecer o sindicato, que é uma coisa que ninguém conhece. Brasileiro sabe que existe, mas não sabe o que é. Né? Então, acho que isso deveria ser pauta. Né? Quer dizer, é um achismo meu, é uma ideia minha, mas eu acho que realmente a gente deveria fortalecer o sindicato, porque está tudo bem agora com as ações, está todo mundo, que bonitinho, vamos bater palma, obrigada pela VPI, obrigada pelos 18%, mas o dinheiro vai entrar no bolso e todo mundo vai esquecer, e vai começar todo mundo a sair de novo. Mas as pessoas têm que entender que corporação é muito mais forte que unidade. Né? Então, tem que fortalecer a corporação. Né? Eu me sinto eu sinto o sindicato como uma verdadeira corporação. Se os juízes têm as dele, por que o servidor não pode ter? De outra banda, o que eu iria falar também é que a forma com que se pratica hoje a disseminação da informação sobre o servidor ainda é acanhada. Teria que reformular isso. E teria que ser mais econômica também. Eu não sei como é que a gente vai conseguir, mas eu acho que tem que ser mais barata e mais disseminada. De outra banda, pulando completamente, PCS todo mundo faz. Mas cadê o plano de carreiras, minha gente? Plano de carreira é necessário. Eu hoje me sinto estagnada no meu trabalho. E muita gente deve se sentir também. Como a gente vai alcançar uma elevação, né? Uma satisfação pessoal, se não existe um plano de carreira? Eu só vou ganhando 1%. Eu não me interesso só no que eu vou ganhar, mas eu me interesso naquilo que eu vou ser. Né? E o plano de carreiras dá dignidade à pessoa. E a gente não pensa no plano de carreira, só pensa em plano de cargos e salários. Eu gostaria de colocar em pauta isso. Obrigada. Só uma questão de ordem, né, Nemas, para a gente entender. Né? Porque, na verdade, você, pelo que eu entendi, você fez dois encaminhamentos de pauta. Né? Um deles, que é o PCS, nos seus outros coordenadores, eu acredito que esteja dentro da valorização do servidor. Né? Porque o PCS ele já é um item específico que vai para a pauta de reivindicação, que é Agora, um outro encaminhamento que você fez, se eu entendi bem, é uma política de valorização do sindicato.
Esse é um item de pauta que, no meu entender, cabe aqui no Contagem. Mas a questão do PCS ele já é específico, que cabe na pauta de reivindicação da Assembleia, que, no geral, está dentro da... Não falei de PCS, eu falei de carreira. Não é isso, porque entenda, no caso é plano de cargos e carreira, PCCS. PCC. Plano de cargos e carreira. Né? PCCV. Já está na pauta. E já está. Não, como eu falei, gente, eu sou incipiente aqui, tá? Não é isso. Me desculpa. Tranquilo. E com certeza, tenha certeza absoluta que esse seu encaminhamento de pauta, tenha certeza que vai estar lá entre os primeiros itens de pauta da pauta de reivindicação da Assembleia. Agradeço muito. Próximo agora é Puluca. 3 minutos, Puluca. Já respondendo a essa jovem aqui, eu vou ter que citar Augusto dos Anjos, que está lá 100 anos atrás, já falecido, que ele dizia: somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. A ingratidão é do jogo. O servidor bota o dinheiro no bolso e esquece. E o sindicato continua com sua luta. É assim mesmo. Faz parte, infelizmente. O que ela colocou aí da carreira, eu entendo que pode ser acoplado com a unificação das carreiras, gerando um plano de carreiras. Poderia ser casado essa coisa uma com a outra. A ideia de Daniel, muito louvável, mas eu acho que extrapola o Sintagem. Essa, pelo menos porque eu entendi o lamento dele, com toda a justiça, claríssimo, mas é referente ao pensamento da sociedade sobre o servidor público em geral, e não do judiciário, e não do Sintagem. Então, eu acho que isso poderia ser, não sei, um indicativo para que o Sintagem levasse para essas mesas de negociação coletiva com os outros sindicatos do serviço público, para ser o ponto principal de campanha, reverter esse pensamento negativo que tudo recai sobre o servidor. Seu brado é justíssimo. Agora, eu acho que não cabe aqui no Congresso botar isso como uma discussão. Eu acho que deve ser levado lá para os outros sindicatos. Eu não sei como seria o meio, se cabe aqui também fazer isso. Aí a mesa pode explicar melhor, porque eu só gosto de propor, não explico nada, viu? Meu negócio é complicar. E manter essa questão da unificação da unidade sindical com a unificação das carreiras, que são lutas. Isso já é uma dificuldade, porque já envolve 2 sindicatos. Então, a unificação sindical não pode ser casamento de uma mão só, né? Tem que ter 2 mãos. E a própria unificação das carreiras também tem que passar pelo outro sindicato, que são servidores lá, são servidores cá, do mesmo poder. Então, eu acho que tem que focar muito nisso, nessa questão de uma relação, ainda que não saia a unificação, que tenha pelo menos essa relação de ações conjuntas com outro sindicato. Aí vai depender do jogo político e eu não sei como é que cabe isso aí. Eu só queria colocar essas coisas. Muito bem, Puluca. Próximo agora escrito, Daniele. Antes de encaminhar minha proposta aqui, eu quero aproveitar o momento para dizer o quanto eu fiquei encantada com esse Contagem. Sobretudo pelo encontro das mulheres. Estou saindo daqui bem empoderada, viu? Vou logo avisando. E dizer a essa coordenação que está aqui presente que vocês fizeram um trabalho muito bonito durante esses 3 anos e merece os nossos parabéns. E aí, não tirando o brilho de todos que estão aí, eu, por ser do interior e por ter uma proximidade maior com Adriana e Dionísio, eu vou voltar às palavras que eu tenho a dizer a vocês. Quem está no interior, a luta é um pouco diferenciada de quem está aqui, na capital. E a gente acaba precisando de um pouco de afeto, de um abraço de quem está na coordenação. E acho que vocês representaram muito bem isso. Eu sei que vocês estão saindo agora desse trabalho que vocês fizeram, mas a gente tem noção de que a luta não acaba aqui. E eu gostaria de dizer a vocês que vocês 2 têm uma grande representatividade, principalmente com quem está no interior. Eu gostaria de agradecer isso e gostaria que ficasse na mente de vocês o quanto vocês são importantes para todos nós. E aí, não tirando o brilho de todos eles, eu gostaria de pedir a todos que estão aqui que deem uma salva de palmas para essa coordenação, que agora está encerrando o seu mandato.
voltando para a pauta, que só falta menos de um minuto, eu vi vocês falando de algumas modificações aí que vai tratar do nosso trabalho. Porém, para a gente conseguir isso, a gente tem que começar primeiro a organizar a casa. E aí não poderia me furtar que aqui, em outros contágios, nós já discutimos algumas modificações que a gente espera do sindicato e que a gente não conseguiu implementar durante esses 3 anos. Então, o meu encaminhamento é que, dentro desses 3 anos, a gente abra a casa para fazer uma reforma estatutária. Porque tem muita coisa para ser mudada, inclusive até para incluir isso que o Luca falou aqui, sobre essa questão, senão a gente não conseguir implementar de uma forma mais efetiva a questão da unificação, que conte lá algumas ações para que a gente comece a caminhar junto. E eu acho que isso tem que vir no papel. Isso é só um exemplo. A gente precisa abrir essa questão, principalmente para incluir a questão da paridade das mulheres na gestão também. Então, a gente tem muitos pontos para ser discutidos. E para essa organização comece dentro de casa. Então, meu encaminhamento é de que fique aqui registrado que nós faremos essa reforma estatutária, que a reforma estatutária seja uma diretriz também a ser alcançada. Muito obrigada. Próximo inscrito Nanucha. Eu vou pegando aqui a meada da fala de Marley com relação à questão da retificação das carreiras. Primeiro, não existe carreira, né? Nós temos um plano de cargos e salários, então eu acho que teria que ser uma nova modalidade de instrumento para que o plano de carreiras efetivo acontecesse. Me preocupa muito, e sei que, pela fala do advogado ontem, quando ele traz como situação prática a questão de, pela pergunta de Daniele de ontem, a questão de mexer com a remuneração como um todo, para fazer essa equiparação, né, o que isso geraria, com certeza, o subsídio, que ele poderá tomar outro nome, mas seria um subsídio disfarçado. É preciso que isso fique bem claro. E nós já tivemos essa experiência quando, na greve de 2010, se lutava pelo adicional não, e com apoio maior, justamente, do pessoal do interior, e isso criou uma quantidade enorme de desfiliações dentro do sindicato, cerca de mais de 300 filiados. Surgiu, por causa disso, a criação da Sétima, onde Rita Castro era nossa afiliada também. Então, surgiu a criação da Sétima por esse motivo, e quiseram tratar, depois, na época de Azerval, de forma isolada, quando o Simpójude não sentou para discutir, e quando a Sétima também não sentou para discutir. Então, nós temos vários filiados que estão voltando gradativamente, em função do processo dos 18%, que, na época, o próprio sindicato não queria fazer, tanto que eu e Augusto entramos com advogados particulares, porque, na época, se entendia que tínhamos saído de uma greve do adicional não para a questão, como é que vamos defender os servidores? Nos filiamos não, entramos no processo da Sétima, levamos 100 e tantos servidores para lá, não se desfiliando essas pessoas, mantendo essas pessoas no Sintage. E o que é que aconteceu? Aí trouxemos para a mesa. Bem, fizemos isso individualmente, eu mais Augusto, levamos 100 e tantos servidores, e agora eu quero saber qual é a posição da executiva, porque o Estatuto obrigava e obriga a defesa do servidor. E foi quando surgiu o processo dos 18%, e que, felizmente, embora tardiamente, conclua, Nanucha, nós estamos sendo beneficiados, embora com algum prejuízo financeiro, que eu estou pagando 24% ao advogado, porque o Sintage se negou a me proteger, e eu receio muito que a prática que o advogado trouxe ontem como uma situação prática venha ferir a paridade, inclusive dos aposentados.
Então, o meu encaminhamento, acho que tem que se trabalhar pela unificação da carreira, mas nós temos que ver a forma para que outros tantos de servidores não saiam do Sintagem de novo. Ok, Nanucha. Concluído. Próxima, Carlana. Eu vou colocar aqui 3 encaminhamentos de maneira bem objetiva. Mas, em primeiro lugar, eu também gostaria de falar como pessoa do interior e quero agradecer a toda a gestão. E, assim, nós fomos plenamente atendidos por todos. Tudo que a gente colocou para a executiva nos ajudar foi atendido. E, assim, eu acho que em todas as pastas nós fomos plenamente atendidos. Eu, particularmente, né, até representando o meu cargo de analista, eu fui muito acolhida e representada pela pasta jurídica. Assim, é inegável isso, mas elogio a todos, todos nos atenderam. Estou muito satisfeita com a gestão que se foi e me sentindo plenamente representada com essa que está chegando. Mas os encaminhamentos são o seguinte: essa questão do reajuste linear, eu exatamente não sei, eu fiquei na dúvida antes de propor se seria item de pauta de reivindicações. Acredito que não. Uma vez que nós estamos há 3 anos sem o linear, e uma vez eu coloquei isso para Jair, realmente isso está na lei, mas será que vai se transformar em algo, eu não sou da área do direito, uma lei morta, ou algo que inexistente? E aí eu percebo que nós estamos nos contentando e romantizando migalhas. Não estou chamando as nossas conquistas de migalhas, mas o que eu prevejo, gente? Mais de 23% de perda, eu não sei exatamente, o Emerson acha que já são quase 30%. E além de tudo, eu acredito, o linear é uma coisa que alcança todos. E eu quero que vocês façam os cálculos aí, façam as contas, se vocês estivessem hoje supostamente recebendo 23% a mais, que na verdade é uma reposição das nossas perdas. Eu temo que com o tempo o nosso salário, toda aquela conquista do PCS e dessas outras conquistas que obtivemos, que daqui a um tempo o nosso poder de compra seja terrivelmente reduzido. Eu percebo isso. Então, assim, eu acredito que o principal item é a reconquista do direito da reposição inflacionária. Eu acho que deveria ser a política principal do sindicato, até porque alcança todos. Segundo item, a questão do acompanhamento da 219, realmente eu percebo que nós ficamos perdidos, os colegas, inclusive, foram encaminhados para assumir funções que não são correlatas. Eu acho que isso deveria ser acompanhado. Também não sei se esse seria um item de política macro. E a questão da reforma, eu também já sinalizei isso. Eu acho que urge essa reforma para que as pessoas que foram encaminhadas à Justiça Comum sejam representadas. Mas o meu encaminhamento principal é esse, é a reconquista, é lutar pela reconquista do direito ao reajuste linear. É isso aí. Ok. Próximo inscrito, Juvencio. Em relação à unificação, eu queria ver a possibilidade de se instalar fóruns de discussão que abranjam as comarcas, todas elas, para que a unificação venha legitimada da base, para que essa discussão chegue no topo com o carimbo da base, para que a base não receba a unificação, e sim implante essa unificação, fique tudo claro e objetivo, para que não pareça o que já tem muita gente da chapa 1 dizendo que é golpe, que nós queremos invadir o outro sindicato. Não, nós não queremos invadir o outro sindicato, nós queremos a unificação do sindicato com a unificação da base. Então, esses fóruns de discussão seriam importantíssimos. Escutar lá o servidor da Justiça Comum, da comarca de não sei das quantas, e ver o que ele propõe. Entendeu? Era essa a minha sugestão única. Em nome do ICGE, agradecer aqui imensamente. Não foi migalha, Jair. Você sabe. Foi uma luta muito grande. E você sabe que você deu sangue, deu suor, deu lágrimas. Dionísio a mesma coisa e a Adriana também.
Mesma coisa Gustavo, que foi o nosso representante indicado à época. Rusgas foram criadas, brigas, mas o importante é que a gente alcançou o objetivo. E, em nome do SINGE, a gente só tem a agradecer imensamente, porque são muitas famílias que vocês ajudaram, muitas mesmo. Tá? E bem-vinda à nova coordenação, a luta continua. Próxima inscrita agora a falar é Mila. Eu sou filiada ao Sintage, já tenho, vou fazer 15 anos agora. E, assim, as pessoas costumam falar que o sindicato é um mal necessário, enfim, só tecendo críticas. Eu também faço críticas, né? Todo mundo aí já me ouviu um pouquinho reclamando de alguma coisa, mas, assim, eu acho que, para a gente que é filiado, eu quero tentar convencer vocês e vocês da mesa da minha proposta, porque a gente sempre só quer valorização do servidor. Mas, assim, o sindicato, ele representa toda a nossa categoria. Por exemplo, eu me sinto representada pela coordenação do Sintage. Então, assim, os nossos colegas das nossas comarcas, o que é que acontece? Eu posso dizer pela minha comarca, acredito que acontece na maioria da comarca de vocês. Ficam alguns filiados, né? Eu sou filiada há 14 anos, já vou fazer 15. E outros só na expectativa, esperando o resultado de algum processo judicial, de alguma negociação junto ao tribunal. Quer dizer, as pessoas só se preocupam com o resultado positivo, né? Aí, o que é que aconteceu agora no processo dos 8%? Eu digo pela minha comarca, e processo de R$60. Os colegas decidiram se filiar, né? Passaram 3 anos. Eu sei que a gente fala, mas nós estamos dando nossa contribuição, e que a pessoa não é obrigada a se filiar. Sim, mas na hora que precisa receber um resultado positivo, por exemplo, numa ação judicial, vai e se filia. Então, eu queria encaminhamento ou da mesa, ou que vocês entendessem o que eu queria propor, para que, assim, na política de valorização do sindicato, os servidores pudessem, aqueles que não estão filiados, ou os que vão se filiar, inclusive algum professor, que eu não me recordo, falou sobre a possibilidade da gente ter um valor a mais. Eles teriam que pagar, para não ficar filia, passa 3 anos, aí volta, aí se filia, quer dizer, nada que o sindicato não vá sobreviver, porque um colega saiu. Mas muitos se filiam quando está com um processo judicial para receber alguma verba. Então, eu queria um encaminhamento nesse sentido, de que houvesse uma diferenciação de valores. Não precisava ser um valor a mais, nem uma forma de punição, mas uma forma de você cobrar daquele que vai se filiar para o processo judicial para receber um valor a mais, cobrasse uma porcentagem. Alguém falou aqui, algum professor, não sei se foi no Paraná, no Sindicato do Paraná, que já tem isso. Não sei se é proposta daqui do Contágio, ou pode ser de mudança de estatuto, para, na política de valorização, cobrar um valor a mais, uma porcentagem a mais em relação aos demais filiados. E, assim, eu queria parabenizar também vocês, porque assim, a luta do sindicato é difícil, e, assim, vocês, acho que a gente tem essa missão, vocês, agradeço pelo esforço, todos nós aqui estamos agradecidos, né? E, assim, eu queria só esse encaminhamento de haver uma mudança, um valor a mais para cobrar daquele filiado, porque obrigaria ele a não se desfiliar, ou só se filiar quando tivesse um processo judicial. Eu não sei se o encaminhamento está correto. Obrigada. Oi, Mila. O Congresso, assim, a gente tem tantos problemas no nosso estatuto, que a questão do estatuto ela não é deliberada num Congresso, sendo a maior instância de um sindicato. Ela é uma assembleia própria com um determinado quórum. É também um problema do estatuto. O estatuto ele dá uma condição de filiado a partir de um determinado momento. E isso não nos permite fazer tratamentos diferenciados por conta do nosso estatuto. Eu acho que o que você está falando é uma necessidade premente de se rever o Estatuto do Sintage, que não cabe no nosso deliberativo aqui, mas enquanto fazendo parte da nova coordenação, a gente está verificando essa necessidade, já verificou, e a gente pretende, inclusive, nós conversamos, que isso deve ser feito no primeiro ano para evitar determinadas condições e a gente poder trabalhar melhor com esse estatuto. Aqui o Congresso diz que é a maior instância deliberativa, mas ele não pode tratar do estatuto, porque diz que tem uma forma correta no próprio estatuto de tratar do estatuto. A gente vai chamar a forma correta de tratar do estatuto no momento oportuno e tratar o nosso estatuto, porque ele realmente não nos permite, porque ele dá condição e direitos de filiado a partir do primeiro desconto.
Então, como é que na frente você vai tratar de forma diferente? Ele não fala se você se filiou há 10 anos, há 15 anos ou há um mês, aos 40 dias, geralmente, que é de trâmite para a filiação acontecer. Mas pode saber que nós sabemos de muito problema. Aqui o colega trouxe o problema de hoje, o servidor está espalhado pelas unidades, a questão das delegacias. Tem uma série de problemas que a gente vai precisar, sim, se debruçar sobre ele e de forma urgente. Próxima inscrita, Nádia. Bom dia a todas e todos. Bem, eu quero parabenizar toda a coordenação do Sintag por esse momento de início de trabalho de valorização da mulher, só que eu queria que isso, a partir de agora, estivesse como diretriz nos próximos 3 anos. Então, a minha proposta é essa, a valorização da mulher e também do deficiente, porque eu senti falta, em alguns momentos aqui nesse evento, de acessibilidade. Então, é só essa a minha proposta. Próximo inscrito, então, Fernando. Minha proposta é realmente mexer no estatuto com relação à eleição. Eu fiz parte da comissão esse ano e nós tentamos implementar a votação por e-mail ou por internet e não conseguimos. Então, era muito mais rápido fazer isso pela internet e não conseguimos porque o estatuto vedava. Então, a primeira proposta é essa, a reforma do estatuto, para ver essa questão que Daniele também falou alguma coisa. E arrumar a casa. Precisamos mudar alguma coisa no estatuto para a gente se moldar aos novos tempos. A segunda coisa, eu sei que o pessoal aqui, a maioria é técnico, vai se chatear com o que eu vou falar, mas é preciso falar. Essa questão da unificação das carreiras. Eu sou analista, eu sou secretário, então eu me vejo entre os técnicos e o juiz. E os técnicos dizendo que não querem fazer o trabalho de analista. E muitos não fazem, outros fazem. Então, a maneira como a gente vai fazer isso tem que ser bem pensada. Porque o analista não desce para fazer greve facilmente, não. A gente vai perder muito se essa questão for colocada de uma maneira que não seja muito bem pensada, que não seja muito bem otimizada, porque o analista pode até continuar afiliado, mas ele não vai descer para fazer a greve. Principalmente o secretário, principalmente. Então, eu sei que essa proposição vai passar, porque aqui a maioria é técnico. Eu não vi o que Aron falou ontem, que eu passei mal, saí mais cedo, mas eu tenho certeza que a visão... Vamos garantir o direito do Vamos garantir... para o tempo aí, por favor. Gente, Vamos garantir a fala de Fernando. Fernando, porque eu só são estou 3 minutos. colocando um ponto que tem que ser pensado por todos nós. Eu, na última greve, só tinha eu de secretário lá embaixo. Eu subi, falei com os colegas, com os analistas, e foi muito difícil. Se isso for colocado de uma maneira... Porque há uma guerra hoje, de técnico querer ganhar igual analista, de analista achar que vai se prejudicar. Nós temos muitas demandas que vão precisar da nossa coesão. Se a gente colocar uma coisa que vá rachar ainda mais, eu não sei até que ponto isso vai ser bom. É só isso, eu só quero colocar esse ponto aqui, chamar a atenção da executiva e dos colegas, porque isso pode vir ter problemas lá na frente, e problemas sérios, porque se rachar ainda mais, o mínimo que a gente quer, que é o linear, a gente não vai conseguir, porque vai ser uma greve que vai começar já rachada. Então, eu não sei. A minha proposição é essa, é colocar a modificação do estatuto, que é necessário, e essa questão da unificação das carreiras, como isso vai ser feito lá na frente. Tem que ser muito bem pensado, tem que falar muito bem com a base, através de assembleias, através de proposições, e tem que ser com muita cautela, porque não pode ser assim, querer rachar de vez, porque é aí que vai rachar ainda mais a categoria. É só isso, bom dia. Obrigado, Fernando. Último inscrito, Álvaro. Veja bem, quando a gente vem para cá, eu deixo de ser analista, eu deixo de ser técnico. Eu passo a ser representante do pessoal que trabalha no juizado de Guanambi. Certo? E eu trago para cá o que as pessoas pedem para eu falar aqui.
Eu não trago para cá o que eu quero falar. Porque se eu dissesse o que eu quero falar, eu ia falar que eu quero a minha sede de volta como supervisor. Eu ia falar que eu quero que vocês se fodam com a VPA de vocês. Eu ia falar meio monte de merda. Mas eu não venho para cá falar o que eu penso e o que eu quero, não. Eu venho para cá falar o que a minha base pensa e o que minha base quer. E vou dizer para vocês uma coisa. A minha base só pensa em uma coisa. Uma coisa que, se pudesse ter nessa merda aí, seria somente pensar 3 anos e ter a merda do linear de volta. Eu quero ter os 24% na minha conta, porra. Eu não quero saber se vai ter união de merda de analista com técnico. Não quero ver porra nenhuma. Eu quero 24% do meu linear na minha conta. E eles querem isso. E outra coisa, eu venho para cá dizer o seguinte: metade dos filiados do Sintag no juizado não querem unificação de carreiras. E disseram para mim falar aqui. A primeira oportunidade que tiver, se desfilia no ato que falar de unificação de carreiras. Pede a desfiliação na mesma hora. Se tocar no assunto unificação de carreira, pede desfiliação. E eu apoio, porque a maioria para mim vence, mesmo que seja contra a minha vontade. Então o que eu quero dizer é, pauta de 3 anos é linear, é 24%. A proposta de reforma do Estatuto, que saiu aí de várias pessoas, a gente entende estar prejudicado no Congresso. Porque o próprio Estatuto diz que é uma Assembleia específica com determinado quórum para mexer no Estatuto do Sintag. As outras questões que foram colocadas, de como e o que, por exemplo, que o Fernando colocou, da questão eleitoral que tem que mexer, mas aí já é quando abria o processo de mexer no Estatuto. A gente não vai poder mexer nisso aqui. Entendeu? Então, a questão da reforma do Estatuto está prejudicada. A questão que Gisélia colocou também da alteração da política de pagamento, da indenização de transporte, também aí eu já quero que os oficiais estejam na primeira Assembleia, que a Executiva vai chamar, para colocar isso como pauta de reivindicação do sindicato. Tá certo? Que, aliás, inclusive, já tinha alguma coisa lá que era reajuste, né? Mas agora é mudar a política de alteração. Silvio colocou política de mudança na política de remoções dos servidores dentro do juizado. Eu entendo também prejudicado para o Congresso. Né? É pauta de reivindicação, é pauta para sentar com a administração e colocar e exigir que se faça, nem que seja uma comissão que se estude, que crie um regulamento. O linear, eu também quero meus 24%. Está tirando da boca das minhas filhas, então, pelo amor de Deus. Agora, nós precisamos definir aqui, mesa, se isso é política do Congresso ou isso é pauta de reivindicação. Né? A gente entende que isso é pauta de reivindicação, que tem que estar lá como primeiro ponto na Assembleia, que vai definir a pauta e dar para as lutas que a gente vai fazer. Tá? Não é o Congresso não vai definir isso como uma política macro para o sindicato. É o entendimento da mesa. Então, também entendemos estar prejudicado. Juvencio propôs aqui fórum de discussão sobre a unificação sindical. Não é isso? Esse aí é um como. Se a gente aprovar a unificação sindical, então isso aqui está no como, vai fazer fóruns, estudo, outro tipo de encaminhamento. Então, a gente também entende prejudicado, a gente não vai definir aqui fazer fórum, vamos definir a unificação sindical. Exatamente isso que eu estou falando. Se a gente ratificar, aí aqui já é um como, o Juvencio já traz uma ideia que acho que a Executiva já pode pensar, a ideia dele é o como se nós ratificarmos. Não, desculpe se me corrija se estiver errado, mas assim, como já é um ponto, se a gente ratificar, o que é que acontece? Vira a política geral do sindicato e na primeira Assembleia pode ser proposta ideias para como realizar isso. Entendeu? Eu acho que entendi dessa maneira. Isso, mas ele entendeu que está contemplado. Mila colocou aqui diferenciar uma cobrança maior para o sindicato. O Beto já colocou que isso é alteração do estatuto, se criar algum instrumento dentro do estatuto para penalizar quem entra na hora de um processo e tal. A outra questão aqui é a política de valorização da mulher, deficientes e acessibilidade. Aqui parece ser também um norte. Aí eu acho que aqui é um norte também, assim como fazer uma política de valorização do sindicato,
é também uma política de valorização da mulher, portadora de deficiência, necessidades especiais, me perdoem. Eu tô concordando. Não falei da mulher deficiente, não. Todas as mulheres ó, são deficientes. Eu entendi aí também com aqui política. na mesa. PNE, né? Daniele, ela falou sobre a questão da paridade na executiva, não foi isso? E isso eu acho, Daniele, que deve vir no estatuto, virar uma obrigação estatutária. Já a Nádia, ela fala sobre políticas gerais de valorização da mulher e de também valorização e respeito à questão da deficiência, não é isso? O de Daniele deve ser questão estatutária, não vai. Mas o de Nádia é política geral do sindicato, né? É uma obrigação, mas pode se ratificar. A de Fernando também é reforma do Estatuto, e a de Daniele, a que Beth acabou de falar, que é na reforma do Estatuto, a questão da paridade para a executiva ou na chapa, não sei. Isso aí se discute no momento que vai alterar o Estatuto. Teve mais alguma, além dessas aqui que eu coloquei? Política de valorização do sindicato, que também ali foi de Daniel, foi dos servidores, e Neuma foi política de valorização do sindicato. Então, esses aí também estão contemplados. Isso, estão contemplados para a gente votar. Daniel está querendo, você vai à plenária pela questão da paridade? Ela quer defender a proposta dela de reforma estatutária perante a plenária. Ela não está fazendo alteração estatutária aqui. Ela quer defender que a proposta dela de alteração estatutária seja submetida à plenária. Daniele, 3 minutos. Obrigada. Quando eu encaminhei a questão da reforma estatutária, eu não coloquei aqui que a gente vai fazer essa reforma aqui agora, não. O que eu estou colocando em questão é que no último contagem, muitas pessoas que estavam aqui falaram sobre isso, a coordenação, inclusive, reconheceu isso e passou 3 anos e essa reforma não foi feita. Então, é uma questão de uma diretriz. O que vai se reformar, claro que vai ser chamado numa assembleia e essa assembleia vai discutir isso. O que eu quero que seja colocado é que durante esses 3 anos, o sindicato, no caso a coordenação, tem aí esse dever de chamar isso à pauta. Porque o que acontece é que a gente fica esperando as assembleias não acontecem. Digo, assembleias específicas para isso. Então, eu não estou questionando aqui que tem que ser, por exemplo, semana que vem, que a gente vai reformar isso e aquilo. Não, isso aí vai ser uma pauta específica. Eu quero que fique como diretriz essa organização vindo do sindicato. A gente precisa organizar a casa primeiro. E aí eu vou concordar com o Puluca em uma coisa. Nós somos um conselho político. Enquanto conselho político do sindicato, a gente precisa repensar a casa. Como é que a gente não pode colocar isso no Congresso? Não tem lógica. Inclusive, aí se fosse uma questão específica, eu diria aqui para os colegas, encaminharia, para que no recesso, que é um momento que a gente pode até sair com mais facilidade das comarcas, que fosse feita uma assembleia. A gente não sabe aqui nem quando é que vai ser a assembleia. Vamos esperar a nova coordenação dizer. Então, a gente precisa, pelo menos, colocar o período da qual tem essa obrigação de chamar. Essa que é a minha Posso fazer uma sugestão, Dani? Posso fazer uma sugestão? Pode. Eu entendo que, na verdade, essa questão da reforma estatutária, entre outras coisas que a gente tem que rever no Sintag, está dentro da política de valorização do sindicato. Não, é bem específica. Gente, o nosso estatuto, em vigor, ele diz a forma de convocação da Assembleia. Insatisfeitos com a forma de convocação da Assembleia que a Executiva propõe, tem também no próprio Estatuto como pode fazer a convocação da Assembleia. Então, não é o Congresso, não é a diretriz que vai dizer como se convoca a Assembleia, porque o Estatuto já diz. Não, mas ele diz exatamente que a Executiva é a responsável por convocação de Assembleia. Que o servidor que queira uma Assembleia por qualquer motivo, ele tem que conseguir a assinatura de 5% ou 10% dos servidores filiados e pedir a convocação da Assembleia. O Estatuto diz exatamente como é que se convoca a Assembleia. O que eu posso dizer, ele não é omisso. O que eu posso dizer é que
essa executiva foi atropelada, essa atual, por vários acontecimentos e que não fez a reforma necessária. Por isso mesmo que a gente está tentando e pensando em fazê-la no primeiro ano, para não deixar que, para um período onde a gente perca o controle da situação e não tenha como fazer naquele momento. Então, e necessária, a reforma do Estatuto, gente, é necessária. A gente tem hoje cerca de 70 e tantos delegados, onde pouquíssimos atuam, desnecessário ter tanto delegado e, principalmente, sem atuação sindical, porque o Estatuto diz que onde tiver mais de um, tem que ter um delegado. Aí tem unidades aí da Justiça Comum, entendeu? Um bocado de coisa aqui para resolver. Eu gostaria de ler aqui um parágrafo do... Dani, antes de você ler, tá, ficou claro a questão. Não vamos entrar aqui no que tem que ser modificado no Estatuto, que isso não é aqui. Aqui nós vamos, então, deliberar o seguinte. Se a propositura de Daniele, para isso, a mesa entende que não. Aliás, não há consenso na mesa. Também não há consenso na mesa. Mas, assim, há um entendimento que não é esse o fórum que deliberaria que uma reforma do Estatuto é uma política para o sindicato nos próximos 3 anos. Daniele está recorrendo, ela acredita que quer colocar isso como deliberação do Congresso. Então, a gente vai colocar em processo de votação. Tá ok? Muito bem, muito bem. Tá ok, lá vai eu de novo igual o Bolsonaro. Vamos lá. Então, assim, Posso ler o artigo, pelo menos? Leia o artigo para a gente abrir o processo de votação. Do Congresso, capítulo 5, artigo 9º. O CONTAGE, Congresso dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia, instância deliberativa máxima da estrutura do SINTAGE, será realizado ordinariamente a cada 3 anos, com o objetivo de debater as questões profissionais específicas da categoria, as condições de funcionamento dos serviços públicos e o programa de trabalho do sindicato, dentre outras questões pertinentes da categoria. Só mesmo para ficar aí. Então, eu só queria pedir a mesa aqui, só para fazer um contraponto a isso, artigo 19º do nosso Estatuto. A Assembleia Geral Extraordinária compete, parágrafo 2º, no que tange as alíneas D e I, quais sejam, deliberar acerca da dissociação da fusão do SINTAGE, desde que especificar para isso, e aprovar a alteração do presente Estatuto, desde que especifique e convocado para isso, é exigida a aprovação e votação de 2/3 dos filiados presentes à Assembleia, respeitando em mínimo... Deixa eu concluir, gente, por favor, a leitura. Respeitando o mínimo de 50% dos filiados em primeira convocação e em segunda convocação, o mínimo de 5%. Pronto, foi lido um artigo, foi lido outro artigo. Dionísio, uma questão de ordem. Aí ou a gente vai ler todos os artigos do Estatuto ou a gente vai encaminhar para a votação. Uma questão de ordem, Dionísio, me perdoe, assim. Questão de ordem, tem 3 minutos. Lendo mais artigo aqui. O que Daniele está propondo, só para a gente organizar isso aqui, porque a gente já está caminhando para outro lado aí que não tem nada a ver. Daniele só está colocando a questão da obrigação da reforma estatutária nesses próximos 3 anos como política do sindicato. Daniele não está propondo que se faça alteração. Quando for feita a alteração, aí é exatamente o artigo que Alberto acabou de ler. Mas esse artigo aí não quer dizer nada a respeito aqui dessa plenária agora. Vamos lá. É a nova coordenação quem vai chamar a Assembleia na data oportuna para acontecer. É o que ela está querendo, é a política. Só isso. A gente está complicando o que está tão claro. Acolhida a questão de ordem, vamos então para o processo de votação. Peço aos congressistas delegados que impunham em suas mãos os seus crachás para que a gente possa contar os votos. Então, deixa eu esclarecer. Já houve defesa aqui, nós vamos botar em processo de votação. Em processo de votação, quem concorda com a proposta de Daniele, que a alteração do Estatuto seja um deliberativo do Congresso como política para os próximos 3 anos, por favor, levante o crachá. Aí agora nós vamos contar. Fique com o crachá na mão. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Baixa eu comecei com 3 da mesa. Então, baixa o crachá. Quem discorda, por favor, levante o crachá. 4, 5, 6, 7, 8. Então, está aprovado por maioria a reforma do Estatuto como encaminhamento do Congresso para os próximos 3 anos do Sintag. Em processo de votação, quem concorda com o encaminhamento da Executiva, continua com o crachá na mão, pela unificação sindical como norte para esse sindicato, por favor, levante o crachá. Pode baixar. Quem é contra? Aprovado. Quem se abstém? Ninguém se abstém, né? Então vamos lá. Em processo de votação, quem concorda com a unificação das carreiras como política também para esse sindicato, por favor, levante o crachá. Vou contar, viu? Aqui tem 7. Tem 7 aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Baixa o braço. Quem é contra? 1, 2, 3. 4. Quem se abstém? 1 abstenção. Então, está aprovado também a política de unificação das carreiras. Pessoal, eu vou pedir que a gente garanta o mínimo de democracia e entender o contraditório. O Luca, na verdade, essa discussão em relação ao plano de cargos e salários ou plano de carreira, a gente já evoluiu há muito tempo. As últimas pautas de reivindicações, a gente tem colocado que é para fazer um plano de carreiras, não um plano de cargos e salários. Pronto, tem aqui mais. Quem concorda com o encaminhamento da mesa que a democratização do judiciário seja pauta do sindicato nos próximos anos, por favor, levante o crachá. Contraste, né? Aprovado. Tem que ter mais gente. Política de valorização do servidor. Quem concorda? Não. Quem concorda que a política, que o sindicato desenvolva a política de valorização do servidor, por favor, levante o crachá. Contraste. Aprovado. Quem concorda com a política de valorização do sindicato, por favor, também levante o crachá. Contraste. Aprovado. E, rapaz, é coisa para vocês, viu? Quem concorda com a política de valorização da mulher e da questão dos deficientes, por favor, levante a mão. Cláusula Mona Lisa. Contraste. Aprovado. Acho que eu encerrei, né? O linear, Carlana falou sobre linear. Falou. Bom, aqui há uma outra questão. Gente, há uma outra questão que há um pedido de recurso para a plenária, que é a questão do linear. Essa executiva, a mesa, entende, e há consenso, que a questão do linear é uma questão de pauta de reivindicação para a luta ano a ano. Carlana entende que não, que isso deve ser um norte para o sindicato nos próximos 3 anos, e ela está recorrendo à plenária. Todo mundo entendeu do que se trata? Então, eu vou colocar em votação. Ela vai defender, venha defender. 3 minutos, é verdade.
Eu sou objetiva ao falar. Não, a questão é a seguinte. Colocar 24% de perda, eu sei que é utopia colocar como item de pauta. Eu acho que seria item de pauta colocar continuamente. Por exemplo, na aprovação do ano que vem, a questão do linear 2019, né, que é referente ao exercício de 2018. Mas essas perdas, colocar como item de pauta, a gente sabe que é utopia. A questão é, perdemos esse direito, ele não existe mais. Então, acho que tinha que ser política como prioritária do sindicato. Seja através da judicialização, através da luta, né, agregada a outros sindicatos, a prioridade, até porque abrange a todos. E, aproveitando a oportunidade, o Emerson está aqui, eu me sinto contemplada com a fala de Álvaro, e ele é CNGE. Eu sou delegada dele, pergunta a ele se ele não se sentiu representado por mim esses anos todos, porque eu também, a minha voz é a voz da minha base. Inclusive, ele será o próximo delegado, e eu me sentirei representada por ele. Agora, uma coisa é verdade, quando tivemos vitória judicial, gente chorou e gente foi contra. Então, Puluca, antes de falar dessa questão de união, vamos fazer autocrítica. Eu torci pelo sem VPE, mas todo mundo torceu para que o colega que rala, eu resolvo tudo naquele juizado, nós respondemos por tudo. Pergunta o Emerson se eu não trabalho muito, se eu não faço o juiz ACT, pergunta, mas torceram, choraram, foram procurar executivo até para proibir de colocar no site a nossa vitória. Então, vamos fazer autocrítica. Agora, eu represento minha base inteira. Agora, a questão do linear, para mim, tem que ser política macro do sindicato, sim. Eu gostaria de apresentar esse recurso. Muito bem, Carla, muito bem. Uma vez que foi feita a defesa, vamos colocar em votação. Puluca está levantando aqui que foi citado. Agora, tudo bem, nós vamos abrir a fala para a Puluca, porque a gente, democraticamente, não é de cortar, de deixar que a pessoa foi citada. Deixa eu falar. Agora, se toda vez que alguém falar, nós ficamos aqui, nós vamos até amanhã, um falando do outro, nós vamos embora. Então, vou pedir a Puluca que, em 1 minuto, você... Mila, eu estou pedindo aqui a Puluca que em 1 minuto, ele, como foi citado, ele fale a Carlana e depois volta para a gente passar para a votação. Não, na verdade, eu não entendi que ela disse que muita gente chorou, que muita gente pela vitória. Que vitória foi essa? De quem? Eu não estou nem sabendo. Lá em Pirá, acho que não teve nada disso. Lá em Pirá, todo mundo quer a felicidade de todo mundo. Não tem esse... Lá não tem essa guerra técnica analista, não. Lá trabalha todo mundo casadinho um com o outro. Lógico que nós lutamos, porque nosso perfil é de diretor de secretaria e ganhamos como técnico. Eu acho isso uma sacanagem, acho. Mas nem por isso eu vou dizer que a culpa é do analista, a culpa é do juiz, a culpa é do tribunal, a culpa é do COGE, a culpa nunca é do meu colega de trabalho. Pelo menos no meu caso, viu? Agora, entendo que essa proposta aí já se encaixa na valorização do servidor, para que não tenha perdas. Mas vou continuar tendo que seguir a mesa, porque eu acho que isso é pauta de reivindicação. Não vejo isso como um ponto... Agora, falar das perdas na questão da valorização do servidor, aí sim cabe aqui, mas é a minha mera opinião, quem sou eu? Pronto, então, só para a gente caminhar. Carlana fez a defesa, então eu abri para que alguém que vá falar o contrário. Então, 3 minutos. Alguém da mesa ou... Eu vou pedir a palavra. Quase eu não falo, mas o momento é esse. Menos do que isso ainda. Não precisa nem falar. Eu estou deixando a delegacia depois de 10 anos, porque eu entendo que a rotatividade... Só um instante para a gente organizar. É uma fala em contraponto a Carlana, para que exatamente isso, para que todo mundo possa votar clareado. Exatamente isso. Tá? Eu só vou aproveitar também, dentro dos meus 3 minutos, para fazer um comentário, porque eu te pedi também várias vezes e você não me deu. Então, eu tenho que aproveitar, então, meus 3 minutos. Vai. Há 10 anos atrás, quando eu vi na minha primeira assembleia, Beth, assumindo a mesa, fez uma colocação pertinente e entendo que ela defende isso até hoje. E eu me lembro como se fosse hoje. Precisamos fazer a reforma estatutária. 10 anos eu estou saindo da delegacia e isso não aconteceu. Eu entendo que já passou, não cabe mais votação. Entendo que a reforma estatutária não deveria ser um dos nortes. Isso é como a maioria da mesa defende. Agora, voltando à questão do contraponto,
Eu acho, gente, que nós estamos perdendo a oportunidade de otimizar o Contagem. Assim como eu falei desses 10 anos que eu vi falando sobre a reforma estatutária, eu também posso afirmar que em nenhum momento eu vi que nas pautas de reivindicações não estivessem incluídos os reajustes lineares, os reajustes pertinentes. Então, nós estamos perdendo uma oportunidade de colocar como norte algo que seja além do reajuste linear. Porque eu tenho certeza, ninguém aí é doido, até como o Álvaro falou, de deixar o reajuste linear de fora. Então, eu creio que isso não vai ficar. E se é pauta de reivindicação, meu amigo, é todo ano. É todo ano. Então, eu acho que é um desperdício nesse ponto aí, perder uma oportunidade de colocar mais um. É a minha opinião. Muito obrigado por respeitar. Bom dia. Obrigado, Jaed. Então, feita uma defesa, feito o contraponto, nós vamos colocar em votação se a questão, para todo mundo entender o que é a questão, se a questão do linear vai ser o norte político do sindicato nos próximos 3 anos. Certo, Milan? Vamos garantir, porque já teve inscrição para defender, já teve para ser contra. Então, eu vou colocar em processo de votação. Quem concorda, senhores delegados, crachá na mão, quem concorda que o reajuste linear seja política que norteie o sindicato nos próximos 3 anos, por favor, levante a mão. Então, eu vou contar, viu? 4, 5, 6... Levanta o braço. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baixa o braço. Quem é contrário, por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, está quem se abstém? Quem se abstém? Então, está aprovado. Então, esgotados os encaminhamentos, foi tomado nota aí pelos próximos futuros coordenadores aí dos encaminhamentos aprovados, para a gente poder... que eu não anotei mais nada, que eu já estou de saída, tá? Bom, tem alguns avisos, gente, antes da gente encerrar, tá? Aí eu vou... A Adriana tem alguns avisos aqui para passar, e aí eu vou passar a palavra para que a Adriana e Gustavo façam aí. Pessoal, é o seguinte, Paulão... Vamos respeitar aqui, Paulão? Esse aviso é muito importante, é sobre o ressarcimento de vocês mesmos. Vocês sabem que o Sintag e o tribunal vai funcionar até quarta-feira. Então, eu estou pedindo para vocês e passar para os colegas também que não estão aqui, para fazer o pedido de ressarcimento através do e-mail, como é normal, o e-mail do financeiro, até terça-feira. Porque quem não fizer até terça-feira, 6 horas da tarde, só vai receber o ano que vem. Claro? Não está claro.